Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje falaremos sobre o encontro passado, que o nosso tema foi a cruz. Sim, um, um símbolo da nossa igreja, né? E a gente vai falar um pouquinho dele. Bom, a cruz é trazida por nós como um símbolo de sofrimento, de dor, aflição e agonia. Pois nós vemos a cruz em cemitérios, hospitais e na igreja, né? Então acabamos atribuindo um certo, como se fosse um símbolo, uma simbologia de tristeza, né? E quando a gente depara numa igreja, a gente logo vê, a maioria das igrejas tem uma cruz com Jesus Cristo ali crucificado, então a gente tem uma atribuição de sofrimento, tristeza. Mas aprendemos com Jesus que a cruz nos traz a glória. Sim, através das cruzes de nossa caminhada, somos convidados a buscar sabedoria através de nossos sofrimentos. Fácil não é, mas temos nosso grande Messias, Jesus Cristo, que foi condenado, flagelado e morto, sem nunca ter pecado, mas carregou as nossas cruzes de pecado sem fazer reclamação alguma. Por mais doloroso que sejam as cruzes, temos que ter paciência, sabedoria e sabermos entender que às vezes aquela cruz ela é necessária para o nosso aprendizado. Então, às vezes a gente tem um problema, uma dificuldade muito grande, a gente fala, nossa, a gente sempre atribui, né? Que cruz que eu carrego. E às vezes essa cruz ela é necessária para que você tenha vários aprendizados e ensinamentos. É só a gente pensar que Jesus foi crucificado para mostrar tudo isso para nós. E mesmo assim, até hoje, a gente não aprendeu muita coisa, né? Bom, aí o que nós fizemos? Nós fizemos a leitura de João, capítulo 8, versículo 34. Tem uma passagem lindíssima. Lá diz que mesmo antes de ser crucificado, Jesus disse, renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Maravilhoso, né? Lindo demais a gente ouvir essa expressão, essa passagem. Pegue sua cruz, renuncie a tudo que você vive e siga-me. Então, isso aí foi antes de ele ser crucificado. Então, a gente já percebe que ele já tinha em mente todo o sofrimento dele que seria na cruz. Por isso que ele fala, pegue sua cruz. Então, pegue aí o seu fardo e vamos em frente. E a gente também teve uma outra passagem que diz que nunca Jesus te dará um fardo que você não aguente. Então, às vezes, por mais insuportável que esteja aquele problema, aquela dificuldade, aquela cruz, a gente sabe que ao nosso lado está Jesus. E Ele está sempre caminhando ao nosso lado e nos auxiliando. Então, no momento certo, naquele momento que você já está agoniado, peça para Ele esse auxílio que com certeza Ele nunca vai nos decepcionar, com certeza. E agora Ele vem nos ensinar mais um pouco. Olha o que Jesus diz, pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, o salvará. Então, Jesus diz tudo aí. Nós que busquemos a nossa salvação, devemos proclamar o Evangelho, ter atenção aos ensinamentos de Deus, de Jesus e praticarmos. Isso é muito importante. Agora a gente para um pouco e a gente reflete esse Evangelho com os catequizandos, com a nossa família e cada um, né, na sua expectativa de estar carregando, de estar lutando com essa cruz que o acompanha, às vezes desde pequeno ou na sua vida adulta. Então é interessante de vocês compartilharem isso com as crianças, porque às vezes ele não reclama, a criança não diz nada, mas às vezes ela tem ali uma
uma dificuldade, uma cruz que ela já está carregando, que às vezes ela não consegue, pela idade, conseguir ter um discernimento para estar resolvendo isso. Então é interessante da gente discutir isso com eles. Interessante também da gente discutir, fazer essa discussão interior, essa reflexão, que vai trazer muitos benefícios, porque a gente vai conseguir descobrir que às vezes uma cruz que a gente deixou de lado ali, que a gente tem que voltar a carregá-la, de levá-la adiante, porque é necessário. E aí você vai conseguindo conseguindo resolver as dificuldades da vida, não deixando para trás. Porque às vezes uma dificuldade que você deixa, ela vai sempre ser aquela dificuldade. Agora, se você consegue resolver, já é uma outra situação. Isso é interessante, essa reflexão familiar, de vocês estarem falando sobre isso, discutir esse simbolismo da cruz, de tudo que Jesus passou por nós, dessa cruz que Jesus carregou por nós, pelos nossos pecados. Então tudo isso vai ter vários benefícios, porque as crianças vão estar sendo criadas de forma de obter um discernimento crítico, de perceber essas situações, que haverá às vezes esses tipos de problema, e a gente tem que entender que através dessas cruzes que nós o quê? Nós teremos a nossa glória. É através das cruzes, as dificuldades, Deus, Jesus está o tempo todo observando isso por nós. Então, através disso que nós teremos as nossas glórias em nossa vida. Bom, para finalizar, é interessante que a gente converse com os catequizandos em relação a essa questão que a gente está citando aqui das cruzes, que são obstáculos, são dificuldades, são situações, problemas que eles encontrarão na vida dele. Porque o que a gente vê muito são jovens, na primeira dificuldade, eles desanimam e desistem da vida. Então é muito interessante a gente estar explicando que isso é necessário para o nosso crescimento, isso traz aprendizado, então é muito importante que a gente explique isso para eles, para que fique bem claro, porque senão na primeira dificuldade eles não têm esse discernimento de saber o que, poxa, aconteceu uma coisa muito ruim, então acabou com a minha vida, que é o que geralmente esses jovens têm em mente. Ah, não, vou acabar com a minha vida, que sem isso, eu não tendo isso, ou eu não ficando daquela maneira, eu não quero mais viver. E aí a gente tem essas tragédias aí. Então é interessante dessa reflexão com eles que vai ser importante, né? A gente trazer essa cruz como glória, como uma coisa que é necessário para a nossa caminhada. Beleza, pessoal? Quero agradecer aí mais um vídeo. Fique com Deus e que Deus ilumine a nossa vida e a nossa família. Valeu, um abraço.